Todo império chega em um momento que o custo para se manter no poder é maior do que o custo para se chegar lá. E o Brasil vive agora esse momento. Depois de 20 anos, Lula se prepara para o seu 4º mandato. E para manter esse motor aceso, o combustível é o mesmo de sempre: o seu dinheiro. Nas ruas, o povo fala em fome, inflação e dinheiro. O Estado é que está devendo muito para nós, porque eles tiram bastante, gastam bastante e simplesmente a gente fica acuado, precisando ir embora daqui. Você tem que sair aqui na rua sem aliança. Não pode, você não pode andar mais desse jeito. Eles gastam muito mais e só aumenta imposto e não tem o que a gente fazer contra eles, porque não tem como se defender. Só de promessa, meu, não pode viver só de promessa. Eu falo uma coisa pra você, aqui no Brasil é um país bom. O que falta aqui é o quê? União. Promessa, muita gente passando fome aí, violência crescendo e os caras não dão jeito. No governo, fala-se em arrecadação, emendas e narrativa. Fazer com que esse país se transforme num país justo. E ele começa a ser justo pela tributação. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. Hoje, cada medida, cada voto, cada projeto de lei tem um preço. E quem paga essa conta é o contribuinte, que trabalha e produz para satisfazer um Estado que nunca se sacia. Esse vídeo não é sobre partido, é sobre poder, política e estratégia. Porque quando um governo promete distribuir mais, alguém vai ter que pagar essa conta. E hoje eu vou te mostrar como o 4º mandato do governo Lula passa diretamente pelo seu bolso. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu consegui essa experiência viajando o Brasil durante esses 30 anos, me preparando não apenas para conhecer, mas para tentar encontrar as respostas para os problemas que a sociedade brasileira vive. Porque se fosse verdade que alguém precisasse ter experiência, eu acho que o Brasil não tem boas experiências administrativas. É só olhar a grande maioria das cidades brasileiras e aonde tem boas, normalmente são prefeituras do PT. Que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República em 2002, provou exatamente o contrário. O país vinha exausto, inflação, desemprego, descrença. Lula assume prometendo mudança, mas adota a ortodoxia que o mercado queria ouvir. O dólar recua, a inflação cede, as exportações disparam. O mundo, em plena febre das commodities, empurra o Brasil para cima. O povo sente o alívio, o prato cheio, o crédito fácil, o real forte. Mas o motor era externo. O vento não vinha de Brasília, vinha de Pequim. Aprendi muito, por isso posso governar ainda melhor. Tenho mais experiência, conheço melhor a máquina, conheço o mundo e o mundo me conhece. Sei que posso fazer muito mais pelo Brasil. Por isso, quero ser de novo presidente. Estou convencido que esse negócio de mensalão me cheira um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mesmo. O Brasil se vê grande. PAC, consumo, recordes de emprego e reserva. É o país do futuro, mas o futuro já mostra rachaduras. O crescimento sim ocorre em obras lentas, crédito público e dependência de matérias-primas. Quando o mundo desaba em 2008, o Brasil resiste, mas planta o germe da complacência. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. O primeiro passo é vencer as eleições. Você responder. Como próstata? Quer ver? Explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? E só as Forças Você usa Armadas, Viagra? E só as Forças Armadas têm direito. Porque no fundo, ele sabe
que eu fui o presidente que mais investi nesse país, mais e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, não tinha marinha, não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. 12 anos depois, Lula volta para um país mais cético, mais dividido e bem mais caro. Sem o boom das commodities, o crescimento vem com esforço. Os juros travam, a dívida pressiona. O governo aposta em um novo PAC, políticas sociais e industrialização verde, mas o solo é árido. Falta produtividade e sobra incerteza. O Brasil até que avança, mas sem convicção. Um passo à frente e 2 de dúvida. Depois de um terceiro mandato, cheio de críticas de todos os lados, inclusive da própria base, simbolizada pela crise das blusinhas, um quarto governo Lula parecia improvável. Inclusive, a aprovação dele atingiu o menor patamar da história em fevereiro de 2025. 24% apenas aprovava o governo Lula, segundo Datafolha. No entanto, pressões exteriores incitadas por Eduardo Bolsonaro, filho do maior rival de Lula e excelente enxadrista político, levou a uma mudança de cenário. Do nada, vários brasileiros, inclusive a sua vizinha pseudo-comunista, começou a se sentir patriota, o que agregou a imagem do Lula e fez com que sua popularidade voltasse a crescer. Mas como que o Lula vai chegar nesse quarto mandato? O Lula vai fazer aquilo que ele já sabe fazer muito bem: programas sociais com efeito imediato na vida do povo. Para ano que vem, a gente tem Gás do Povo, Luz para Todos, Brasil Sorridente, Pé de Meia, reforço do Bolsa Família, tudo de graça para a população brasileira. Bom, agora só falta um detalhe: o dinheiro. Em maio de 2025, o governo elevou por decreto as alíquotas do IOF. A meta era arrecadar 20 bilhões ainda em 2025. Em junho, o Congresso sustou esse decreto presidencial, dizendo que o governo Lula tinha ultrapassado seus limites. Foi uma derrota gigantesca para o governo. O governo Lula apelou para o STF e o ministro Alexandre de Moraes suspendeu ambos os decretos. Tentando recuperar esse fôlego, o governo editou uma medida provisória. Só que a medida provisória precisa ser votada pelo Congresso, e o Congresso deliberadamente resolveu não votar essa medida a tempo e ela caducou. Com isso, o governo Lula perdeu em 2025 10 bilhões e em 2026 20 bilhões que ele arrecadaria. Bom, com isso, o plano fiscal que sustentaria as medidas políticas sociais para 2026 ficou totalmente prejudicado. E o STF virou o grande árbitro dessa disputa entre Congresso e Executivo, uma espécie de poder moderador. E é aí que entra as emendas parlamentares via Pix. As emendas parlamentares foram criadas para que deputados e senadores pudessem destinar parte do orçamento ali a prefeituras ou obras que pudessem influenciar na sua base. Pelo menos essa era a teoria, né? Dar mais autonomia. Mas a gente viu uma mudança muito grande com a introdução das emendas via Pix, algo que é muito difícil de rastrear, é muito rápido e muitas vezes vem sendo utilizado para desvio da verba pública. Como o próprio Estadão fala, hoje é um ralo para onde some o dinheiro público. Veja, todas essas emendas precisam e devem ser fiscalizadas até o último centavo, tá? Porque a gente está falando do uso de dinheiro público e isso não pode sumir sem a gente ter qualquer lastro da utilização disso. A questão é que tudo isso está na mão do STF agora, e o governo já entendeu que ele precisa do Congresso para poder passar qualquer medida de arrecadação. Então, no final, quem está decidindo como o Brasil utiliza o dinheiro, quem está com a chave do cofre público, é, de novo, o Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia diz que posições político-partidárias de magistrados não podem afetar a justiça. No texto, com o título Insegurança Jurídica, a ministra defende que o cidadão não seja submetido à dúvida de saber se o que vale é a lei ou os interesses pessoais de quem julga. Escreveu que a lei depende de interpretação, mas que interpretar não é livre pensar, menos ainda livre julgar, atividade que está vinculada à Constituição e à lei. E que juiz que toma partido, juiz não é, se algum dia for.
O sistema, em tese, foi criado para garantir a estabilidade e a harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Na prática, não é bem assim. Hoje em dia é comum a gente ver ministros se desfiliando de partidos políticos dias antes da nomeação, como se isso apagasse o rastro político. E é aí que surge a dúvida: o sistema é falho ou ele é feito para funcionar exatamente assim? O judiciário hoje é o poder mais influente do país. E muitas das vezes parece que ele atua mais para proteger a arrecadação do que para realmente analisar a justiça entre o Estado e o contribuinte. Com a aposentadoria do Barroso, Lula vai poder colocar mais um ministro no Supremo Tribunal Federal, aumentando a sua influência em possíveis decisões que vão ter impactos diretos na arrecadação. Processos tributários que tramitam no STF e no STJ somam mais de 690 bilhões em possível arrecadação para os próximos governos. Inclusive, vitórias recentes da União evitaram a perda de mais de 170 bilhões em arrecadação ao julgar favorável ao Estado ao invés dos contribuintes. Saldo final: arrecadação para o Estado e instabilidade para quem produz. Afinal, até a coisa julgada, algo que era quase sagrado no mundo jurídico, foi quebrada em favor da arrecadação. Enquanto se puder reduzir as despesas, não há direito de se criar novos impostos. Dom Pedro II entendeu o que muita gente em Brasília esqueceu: moralidade começa pelo exemplo. Hoje, raposas governam sem o menor trabalho de se vestirem como ovelhas. O sistema cobra mais, entrega menos e trata quem produz como suspeito. Só que a gente é brasileiro, velho. Mesmo com tudo isso, coragem e vontade de fazer acontecer nunca faltou por aqui. Só que não dá para esperar o Brasil mudar para a gente fazer alguma coisa. A liberdade não vem do governo, vem de você saber utilizar as regras do jogo contra o próprio sistema. A Havan, por exemplo, prosperou no começo dos anos 2000. Mesmo com crise política, desemprego, ela soube navegar enquanto todo mundo estava afundando. É nas grandes dificuldades que surgem as maiores oportunidades. Eu sempre falo que eu adoro uma crise. Mais complexo que isso, a Localiza, nos anos 80, conseguiu desenvolver todo o modelo de negócio dela, sobrevivendo à hiperinflação e aos preços que mudavam do dia para a noite. Crises sempre vão acontecer, crises são passageiras. O ponto é que o verdadeiro empreendedor ele não fica à mercê da política. E é por isso que a gente criou a Tríade Prime. A gente não é meramente uma contabilidade, nós não somos meramente um prestador de serviço, nós somos uma ideia. A ideia de que todo empresário, pequeno ou grande, tem o direito de se organizar e de pagar menos imposto. Afinal, tudo isso que a gente falou aqui sai do seu bolso. É você que financia tudo isso que está acontecendo. Você que financia todo esse joguinho que está acontecendo. E a gente não aceita isso. A gente acredita que você pode se organizar e pode e deve pagar menos imposto possível dentro da legalidade. E é por isso que a Tríade, uma equipe multidisciplinar, vai fazer tudo o possível para que você pague menos imposto possível. Afinal, as raposas não podem continuar brincando com o seu dinheiro. A gente quer mostrar que é possível você prosperar mesmo com todo esse caos, mesmo quando te tratam como palhaço. Quem sobrevive nesse país é quem age com inteligência, estratégia e sabe utilizar o sistema contra ele mesmo. E Lula afirmou estar cansado de ouvir empresários reclamando de impostos e que eles precisam deixar os interesses de lado para pensar no equilíbrio econômico do país. O presidente também questionou sobre o espírito cristão da classe empresarial, dos políticos e dirigentes. Onde é que está o espírito cristão desses empresários, desses dirigentes, desses políticos? Onde é que está a nossa compreensão de fraternidade? Esse país, a nossa carga tributária hoje aumenta. Ela é menor do que a que era em 2011. Eu estou cansado de ver empresário falar da carga tributária. Só não fala de 860 bilhões de fiscais de desoneração. Mas fica olhando para o dinheiro da educação para a gente cortar.
Não é possível. Não vai dar certo. As pessoas não querem. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Estou dizendo, o governo está gastando demais, esse governo da Bolsa Família demais, esse governo dá benefício previdenciário demais, esse governo dá pé de meia demais, esse governo gasta muito com pobre e vai por aí afora. Vocês sabem quanto que nós gastamos com o rico? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. E eu fico feliz, sabe, quando eu vejo o discurso do empresário otimista. Porque normalmente a gente recebe empresário, a gente discute 4 ou 5 horas. Aí você atende lá um monte de coisa. Quando termina, vai a empresa no empresário e fala: e daí? Tudo bem? Não, foi insuficiente. Ainda falta, você não tem um obrigado. Você não tem uma obrigado por isso, obrigado por aquilo. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Já passou da hora de você parar de aceitar ser tratado como um bandido, cara. Você cria prosperidade, você cria riqueza nesse país e a Tríade vai te tratar como isso que você é. Se você quer prosperar, independentemente de governo, independente de economia, se você quer entender como que você sobrevive, mesmo com todo mundo querendo te sugar, vem pra Tríade. Todos os contatos aqui estão na descrição do vídeo. Não se curve às raposas.